Em um mundo dilacerado pela magia perdida, profecias antigas ressurgem. Vocês são os escolhidos, destinados a recuperar os artefatos primordiais e a salvar o reino de Talória da iminente escuridão. Cada um possui um dom único, forjado pelas estrelas. Juntos enfrentarão criaturas sombrias, desvendarão enigmas ancestrais e forjarão alianças improváveis. O destino do mundo está em suas mãos. A jornada começa na cidade de Valória, onde o primeiro artefato repousa. O destino aguarda. Vocês aceitam o chamado? Quer então saber um pouco mais do filme D&D, A Honra entre Rebeldes, e aprender um pouquinho sobre D&D e narrativa? Então sim, bora! Alô, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós estamos mais um episódio falando um pouco de filmes, séries e no caso aqui D&D, A Honra entre Rebeldes. Uma coisa interessante sobre esse filme é que você percebe que existem diversos elementos narrativos, de gamificação, personagens, que vale a pena você observar de uma maneira um tanto diferente. Muitas vezes quando a gente fala sobre alguma coisa que é baseado num livro, que é baseado numa série, num anime e vira um filme, muitas vezes a galera fica um tanto preocupado, principalmente a galera de animes, porque sabe que os live actions normalmente são um pouco meio bosta. Claro que ultimamente saiu One Piece aí na Netflix, que a galera tá adorando, porém a galera fica um pouco de pé atrás. Mas será que realmente D&D Honra Rebeldes compensou alguma coisa? Trouxe algumas variedades diferentes? Vale a pena ser assistido? Então beleza, bora lá conversar um pouquinho sobre alguns elementos narrativos que são interessantes e alguns mindsets interessantes para caso você não tenha assistido, assistir com esse mindset, e caso você já tenha assistido, aprender um pouco mais sobre alguns outros elementos narrativos, personagens, plots, foreshadowings e obviamente RPG. Então pessoal, o primeiro elemento importante quando a gente fala sobre o filme é que muitas vezes quando a gente vê alguma coisa referenciando algo que você gosta, você quer muito fortemente que aquilo traga as mesmas experiências que você tem com aquela multimídia. Então se você assiste, por exemplo, um filme baseado num jogo, você quer ter as sensações da adrenalina daquele jogo. Se por acaso você se emocionou com o livro, você quer muito que aquele filme também te emocione. Então, quando a gente fala sobre RPG, onde tem uma galera que é muito fã e gosta das experiências, experimentações, sensações e percepções, não espere que você realmente encontre essas mesmas percepções. Não espere que aquele filme tenha as mesmas ideias, até mesmo as mesmas sensações de estar jogando uma partida. Claro, quando a gente fala sobre RPG online ou RPG tradicional de mesa, tem as suas leves diferenças, outras são mais gritantes, porém quando a gente fala sobre um RPG de mesa, a gente tem um pouco mais assim da vivacidade, da interpretação, e muitas vezes quando a gente fala sobre algo mais pessoal, mais meio que do seu dia a dia, mais direto, presencial, você precisa do teatro da mente, diferentemente de alguma coisa um pouco mais online ou até mesmo algo mais automatizado com os RPGs que estão saindo mais hoje em dia. Então não espere quando você for converter uma mídia em outra ter as mesmas experiências. Existem formas diferentes de fazer, formas diferentes de avaliar e obviamente formas diferentes de se sentir dentro daquela experiência. Porém, não espere que também seja 100% diferente. Uma coisa que é bem interessante aqui nesse filme é que as pessoas realmente quiseram trazer o máximo de referências possível, seja ela de uma maneira direta, indireta ou alguns pequenos detalhes que foram aparecendo durante o filme. Obviamente, quando a gente fala sobre uma análise narrativa da história, algo que nós vamos fazer futuramente nesse vídeo também, você percebe alguns elementos que parecem ser um infodump aqui, um foreshadowing ali, um show don't tell aqui, um tell muito grande, um ponto de vista que pode não ser um tanto interessante, mas se por acaso você for imaginar que o filme ele realmente seria como uma proposta de vivenciar o máximo possível algumas referências de D&D, com certeza esse filme traz. Como por exemplo, você percebe que existem muitos planos loucos. Muitas vezes aparece como um mestre trazendo um cenário, muitas vezes uma cena para você, e antes mesmo de você trazer todas as informações, antes mesmo do mestre terminar de explicar tudo o que você precisa saber, você já começa a agir, já começa a fazer algumas coisas, como por exemplo aparece logo no começo do filme, onde temos o nosso protagonista que não espera a resposta
da sua execução, na verdade, da sua pena, e fica aquela coisa, e corre pra lá, corre pra cá, abraça o Aarakocra e pula e foge, sendo que algo que já poderia ter sido bem mais tranquilo se tivesse aceitado e esperado o mestre falar, que no caso aqui o NPC trazido pelo mestre. Então é muito comum muitas vezes jogadores serem muito afobados. Por quê? Porque o mestre ele vai falando e você vai tirando algumas conclusões mais precipitadas. Outra coisa bem interessante quando a gente fala sobre algumas experimentações para quem já jogou RPG em mesa são as conclusões mirabolantes. Muitas vezes quando você tem muita criatividade ou até mesmo muito conhecimento do cenário, você começa a tirar conclusões precipitadas, muitas vezes, onde você, não, porque a porta provavelmente ela é isso e aquele outro, porque o arcano disso aqui, naquele outro, e começa a tirar conclusões que muitas vezes não tem nada a ver. E na verdade aquilo era apenas uma porta, apenas uma caverna, apenas um personagem e não tem muito o que falar. E muitas vezes a coisa é muito óbvia, é aquilo realmente que o mestre está falando, que está realmente acontecendo, porém você tem algumas ideias mirabolantes, não, porque eu vou fazer isso, aquele outro, aquele outro, aquele outro, e pá, porque com certeza aquela criatura X e Y, mas na verdade são apenas ganchos narrativos que o mestre está fazendo simplesmente porque isso precisa ser feito. Um outro ponto interessante é o que existe uns planos gamificados. Muitas vezes fala assim, não, porque meu personagem vai fazer isso, como por exemplo, ele tá preso numa corda, então eu vou procurar uma quina para poder raspar e conseguir sair da corda. Você pensa, não, porque com certeza o meu personagem faria isso. No caso, seria muito mais lógico você pegar uma faca, uma espada ou qualquer outra lâmina que tenha rodo, simplesmente está acontecendo uma batalha entre guerreiros, e você poderia pegar simplesmente essa espada e cortar. Mas na verdade você começa a pensar, por que não? Porque um personagem, não sei o que, aquele outro. Então você percebe que existem muitos planos que são tão mirabolantes, são planos muitas vezes curiosos, que não fazem muito sentido, e um pouco afobados. Você pensa, não, mas por que caramba alguém que já está há tantos anos como guerreiro, como ladrão, como isso e como aquilo, faz planos tão bizarros, faz situações tão bizarras? Porque muitas vezes, mesmo um jogador bastante experiente, ele na adrenalina, na emoção, no fato de querer fazer coisas muito legais e empolgantes, ele faz com que algumas coisas aconteçam e saia um pouco tanto do planejado. Principalmente quando tem alguns personagens, são jogadores um pouco mais, vamos dizer assim, Leroy Jenkins, que faz com que os planos vão por água abaixo, porque simplesmente ele quer que alguma coisa aconteça logo, e simplesmente eles vão lá e fazem. Uma coisa muito interessante também é o fato de você querer gamificar todos os tipos de regras, mesmo que elas realmente não existem. Existem algumas regras, obviamente, que é o teste de percepção, o teste de força, o teste disso, o teste daquele outro. Porém, muitas vezes o mestre ele dá uma situação e você fala, eu quero rolar tal coisa, para aquela coisa, para aquela coisa. Mas simplesmente era só você pedir o que você quer fazer. E às vezes o mestre decide se você precisa rolar, se você não precisa rolar. Então algumas vezes, algumas situações que você percebe também no filme, parece que a pessoa ela está pedindo um teste, onde é um desafio que às vezes podia ser muito claro que tal coisa iria acontecer, porém ele pede para rolar, e assim o mestre dá essa opção e acontece um fracasso. Claro que existem alguns fatores importantes, como uma concentração, ou uma quantidade de slot de magia, Y e aquele outro, porém às vezes, algumas situações, o mestre ele deixa possível acontecer sem mesmo a rolagem. Então muitas vezes os jogadores querem gamificar demais todas as suas ações, fazendo com que alguns fracassos aconteçam e fiquem cenas bem cômicas. Uma coisa que também é claro, todo mundo faz isso, desde um RPG de mesa como os RPGs mais tradicionais online, que é sair do raio da main quest, sair do raio da frente da missão principal e fazer as side quests, as quests laterais. Claro que muitas vezes quando você percebe, começa logo o filme, você acha um pouco estranho, porque a missão tal é resgatar a princesa, no caso a filha do nosso protagonista, mas para conseguir outra eu preciso ir para tal lugar eu preciso conhecer tal pessoa, para tal pessoa eu preciso convencer tal pessoa a acontecer. Então parece que você vai fazendo algumas missões laterais que vão te dando elementos para chegar numa main quest principal, ou até mesmo chegar no seu objetivo principal. Você vê, quando você pensa isso numa história, ou você pensa isso no filme, você acha um tanto besta, algumas coincidências bizarras, algumas situações muito forçadas. Porém, quando a gente fala sobre um RPG de mesa ou algo mais tradicional, isso é o que acontece. Onde o mestre, apesar de existir a possibilidade de você escolher fazer A, B ou C, existe sim uma missão principal e outras missões laterais, porém muitas vezes uma coisa depende da outra para você ir evoluindo. Porém não parece um tanto bizarro você ver que as coisas acontecem de uma maneira tão linear, porém no RPG é muito comum isso, e isso algumas são experiências interessantes que a galera que fez tanto o roteiro quanto no quesito da direção
deu o carinho de colocar essas referências interessantes dessas experiências que acontecem nas nossas mesas. Uma coisa interessante quando a gente fala sobre as regras é que você, sim, precisa entender um pouco das regras para se jogar minimamente. Claro que o mestre precisa ser um entendedor um pouco maior das regras para entender como funcionam algumas coisas, e muitas vezes jogadores que não sabem perguntam pro mestre se pode A, se pode B, se pode C. No caso aqui no filme não existe essa ideia de se ter um jogador que pergunta pro mestre se ele pode ou se ele não pode. Porém, a apresentação de algumas regras que aparecem no jogo, no filme, também são interessantes para você ver alguns elementos que são meio que forma de explicar como algo acontece. Como, por exemplo, a primeira coisa que acontece é a concentração. A concentração não significa que você está focado numa magia. Claro que você pode movimentar-se, porém, algumas magias necessitam de uma concentração, que você olha para aquilo, você precisa ficar focado naquilo. Claro que para quebrar uma concentração existem golpes, você pode tampar os olhos e fazer alguns outros elementos, e você pode perder a concentração e aquilo pode falhar, como por exemplo acontece numa das cenas onde está girando uma ilusão, e aí o nosso feiticeiro, ele quebra um pouco a concentração a partir de alguns problemas, e isso faz com que a ilusão comece a perder um tanto de efeito. Aparece também nas batalhas e em outros pontos, porém é interessante você ver que realmente a concentração é um elemento muito clássico no D&D e aparece muitas vezes. Outra coisa interessante que aparece é o quesito de sintonizar o item. Sintonizar basicamente é você pegar um item mágico e você fazer um descanso longo com ele, meditando com ele, e com isso você acorda sintonizado. Obviamente, para criar um ponto de conflito, para criar um ponto um tanto diferente, é claro que é colocado uma problemática em cima de uma sintonização. Claro, quando a gente fala sobre o jogo, existe uma quantidade limite de itens que você pode sintonizar, mas aqui na verdade não é tanto o elemento em si, mas sim a prática, onde você precisa sintonizar de alguma forma. Claro que muitas vezes os mestres colocam algumas problemáticas diferentes na sintonização, não simplesmente fazer algo que você dorme e você já está sintonizado. Às vezes você precisa fazer algum tipo de ritual, algum tipo de atividade, caso para deixar um pouco mais interessante, não simplesmente sintonizar de uma certa forma, como foi colocado aqui, por exemplo, em D&D, onde o mestre coloca aqui para você sintonizar, você precisa quebrar algum tipo de paradigma, no caso, a sua autoestima, fazendo com que você consiga vencer esse problema e consiga então sintonizar com essa arma. Outro ponto interessante que fica muito claro no filme é a batalha de turnos. Você percebe que claramente poderia fazer alguma ação de ter alguns ataques conjuntos, onde nós temos uma bola de fogo associado a uma rajada de gelo, associado a uma transformação, associado... Claro, está jogando contra um mago gigantesco, um mago muito forte, então jogar tudo ao mesmo tempo talvez seja um tanto válido, ou não tão válido, depende aí da sua estratégia. Porém, você percebe que as ações acontecem meio que em turnos. Um bate, outro bate, um bate, outro bate, outro bate, outro bate, outro bate. Aí o vilão bate, aí bate, o vilão bate. Às vezes existe uma reação aqui, uma reação ali. Porém, de uma maneira geral, parece que tem muitos movimentos dos nossos protagonistas e depois existe o movimento do vilão. Por quê? Porque quando a gente fala sobre um jogo onde tem batalhas de turno, realmente acontece o turno de um, o turno de outro, o turno de um, o turno de outro. E quando chega a vez do vilão, o vilão precisa fazer um turno muito forte para compensar todos os turnos que ele sofreu. Então você percebe que a batalha que existe entre o vilão final, no caso a vilã final, com os nossos protagonistas, acontece meio que vai agindo um por um, um por um, um por um, até o momento que ela age com bastante força. Bastante força. Bastante força. Então você percebe que existe mais ou menos uma dinâmica, realmente como se fosse uma batalha de turnos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, o vilão compensando. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, vilão compensando. Às vezes, umas ações lendárias aqui ou ali que acontece entre turnos. Outra coisa interessante que eu acho muito legal são os elementos de classe e raça. Você percebe que existem muitas forças, como nós temos o anão, nós temos halflings, nós temos humanos, nós temos elfos, meio-elfos, nós temos também os tieflings. Então você percebe que existem diversos tipos de raças que são bem categorizados e principalmente as classes que são bem categorizadas. Eu não vou explicar necessariamente todas as raças, todas as classes, porque também ia ficar muito grande esse vídeo. Se por acaso você quer que eu traga mais elementos de RPG mais focado, trazendo um pouco de narrativas, world building dessas raças, dessas classes, seja de D&D, seja de algum outro sistema, deixe aqui nos comentários que com certeza eu vou trazer isso aqui. É só vocês pedirem, entra na listinha de comentários e com isso eu coloco um vídeo dedicado aí pra vocês. E para terminar o quesito de regras, é interessante você ver que existe, quando a gente fala sobre magia, componentes verbais, componentes somáticos e os componentes materiais. Quando a gente fala então no quesito de somático ou gestual, realmente é fazer o
Os verbais é o falar e os materiais são alguns objetos ou alguns utensílios mágicos que precisa fazer para que tal coisa aconteça. Como, por exemplo, ou falar com os mortos, que existe e usa um catalisador numa moeda. Não necessariamente a moeda ela é um componente mágico, existem algumas coisas que são relacionadas, por exemplo, à invocação de alguma coisa que precisa de uma pinha, de uma pena, de uma água benta. Porém, de uma forma geral, quando a gente fala sobre conjuração de magias, basicamente nós temos os componentes verbais, somáticos e materiais. Alguns precisam de materiais, outros não, outros são só verbais e somáticos, porém existem diversas formas diferentes de colocar. E você percebe que realmente dentro do filme você vê tanto os componentes verbais, somáticos e alguns até materiais. Então vamos agora falar sobre os personagens. É um pouco interessante quando a gente fala sobre os personagens, é que tanto os personagens protagonistas quanto a antagonista, ela tem elementos diferentes e interessantes quando a gente fala no quesito RPGístico. No quesito RPGístico, você consegue perceber que existem alguns padrões diferentes dentre outros. Vou deixar aqui para vocês no cardzinho no canal do Fabulário. Ele fez uma análise muito interessante de todos os personagens, falando sobre a ficha, sobre os poderes, as classes, as raças e qualquer referência direta que existe, tanto do jogador, que jogaria com aquele personagem, quanto, por exemplo, daquele personagem especificamente, como, por exemplo, nós temos o Paladino, que parece que é um personagem que manja muito do jogo, sabe muito das regras, já é um veterano, você percebe que ele tem uma interpretação um tanto diferente. Parece, como, por exemplo, a Bárbara é alguém que já é um pouco um tanto iniciante, ou prefere, claramente, um jogo mais de batalha, nem tanto de roleplay. Então, existem diversas formas de você avaliar alguns personagens, então eu vou deixar para vocês o cardzinho para vocês verem toda essa análise, essa playlist do Fabulário, que é muito legal, vale super a pena. E se você for lá a partir desse vídeo, deixa lá nos comentários que você veio pelo Craftando Mundos para dar aquela força nessa parceria que é muito da hora. Porém, falando um pouquinho sobre alguns quesitos narrativos, então, dos personagens, saindo um pouco no quesito RPGístico. Quando a gente fala sobre a construção de personagens, é interessante que, quando estamos falando de um jogo de RPG, são personagens NPCs com personagens PJ, ou personagem do jogador. Então você precisa que todos os jogadores precisem ter uma sua necessidade, que é estar em tela. A estar em tela num jogo de RPG basicamente seria você ter o seu momento de destaque, seja numa roleplay, seja numa batalha, seja num background, seja numa situação, e isso é muito importante para que os jogadores se sintam importantes e consigam valorizar o hobby da maneira correta. Então, mesmo que dentro do jogo, dentro do filme mais especificamente, alguns tenham um pouco mais de prioridade do que outros em algumas cenas, todos têm o seu grande momento de sintonizar, de falar, de ter um plano, de dar uma mensagem da hora, de fazer alguma cena mais épica. Todos os personagens possuem isso, como por exemplo a druida, que tem um momento de invadir o forte, fugir heroicamente. Temos a Bárbara, que ela batalha e bate nisso aquilo, depois tem a cena de morte e ela volta ressuscitando. Toda a questão dramática, por exemplo, do protagonista bardo, que tem todo um quesito histórico interpretativo. O feiticeiro, que tem todo o quesito de vencer os males e conseguir sintonizar e ser um feiticeiro poderoso. Até mesmo o ladino, que tem todo um arco de vilania, talvez uma redenção final com A, B, C ou D. Até mesmo a nossa vilã. E também, não deixando de lado, o paladino com as suas expertise e não deixando muito a desejar pelo fato de saber e manjar demais. Então é interessante que você vê que a construção dos arcos de personagem, a forma como eles atuam, claro que existem alguns fatores, como eu falei, de personificar algum tipo de jogador mais pra cá, mais pra lá, mas existe também esse quesito de mostrar para o telespectador que dentro de uma campanha de RPG todo mundo possui cenas diferentes, possui momentos diferentes. Então não quer dizer que só porque você só teve uma cena épica de batalha que você não se divertiu, ou outro que mesmo que não tenha uma batalha importante, teve um desfecho histórico ou uma cena que mostrou o seu carisma. Então isso que é muito legal. Mas se você não sabe, se você já começa a jogar RPG e você não sabe como você ter esses momentos épicos, fazer com que você consiga transformar as suas habilidades em cenas maravilhosas, eu vou sugerir para vocês o curso do Vinzão. O Vinzão tem dois grandes cursos maravilhosos, um para mestres e outro para jogador. Então se você quer ser um jogador de excelência que faz cenas maravilhosas, que puxa os colegas, que faz com que o hobby seja maravilhoso, vou deixar aqui o link na descrição para você dar uma olhadinha, ver, vale super a pena. Já indiquei para todos os meus jogadores já compraram, já fizeram um curso e hoje eu tenho cenas maravilhosas com todos esses jogadores. Mas se por acaso você quer ser um mestre e quer criar cenas incríveis, sendo um mestre de excelência
mostrando para o que veio, criando arcos narrativos e, obviamente, puxando todos os jogadores e criando cenas e momentos maravilhosos. Também vou deixar aqui o curso do Visão sobre o Mestres de Excelência. Vale super a pena, eu já comprei e eu faço agora momentos incríveis, então vale a pena dar uma olhadinha. Vou deixar aqui os links aqui na descrição, então vá lá, dá uma olhadinha e, obviamente, aproveita, porque se você quiser ser um mestre de excelência, com certeza vai me encontrar lá também, trocando ideias e aprendendo conjuntamente. E fica a dica, se você está assistindo esse vídeo agora, dia 13/9, então aproveita, corre lá, porque o Visão está abrindo vagas para jogar RPG com ele, onde ele vai mestrar essa mesa. Se você gosta do Game Chinchilla, entende como ele é um mestre maravilhoso, não perca essa oportunidade. Vem jogar RPG, seja na Verdura, seja em outros formatos de D&D ou algumas outras coisas parecidas, porque com certeza vai valer super a pena. Aproveita que ele está abrindo tanto vagas numa mesa que já está recorrente e uma mesa nova. Corre lá, conversa com ele e vem jogar RPG com a gente. Então, já que estão falando de coisas legais que aparecem, vamos deixar algumas referências interessantes que é colocado no filme, como por exemplo, Mordecai. Mordecai é um dos feiticeiros muito importantes dentro da lore de RPG, principalmente no Dungeons & Dragons, e é mostrado, apesar de ser apenas uma citação de o selo de Mordecai, ele realmente é um mago bem legal. Então, pra galera, quando viu esse nome, falou assim, nossa, Mordecai, que legal, será que ele aparece? Não, mas porém, ele é referenciado, isso é legal pra caramba. O outro é mais pra galera noventista, que é o Caverna do Dragão. Apesar de ser Dungeons & Dragons, né, dungeons como masmorras e dragões como dragons, o desenho que apareceu aqui no Brasil chamado Caverna do Dragão é referenciado aparecendo rapidamente alguns personagens, como por exemplo o Bob, como por exemplo a Sheila, o Eric, o Presto, o Hank. Então vai aparecendo alguns personagens que vão mostrando essa referência direta desse desenho, referenciando o Caverna do Dragão, que é o Dungeons & Dragons na televisão, como uma animação. Então achei isso muito legal, apesar de ser apenas algo mais que um gostinho pra galera, realmente foi algo bem legal. Eu tenho um detalhe importante, que é um detalhezinho pequenininho, porém faz uma diferença bem legal, que é o grid de batalha. Quando acontece a luta do paladino contra algum dos vilões, você vê que realmente eles batalham como se fosse um grid, eles se movimentam aqui para lá, e alguns grids eles têm formato hexagonal, tanto que existe uma técnica que dentro do RPG você se movimenta dentro de grids hexagonais. E existe nessa batalha no submundo, onde alguns pilares e alguns concretos são hexagonais, referenciando de uma forma assim bem sutil esses grids de batalha, já que está acontecendo realmente uma batalha nesses elementos. E obviamente o termo Dungeons & Dragons, apesar de não aparecer necessariamente uma dungeon clássica, que a gente vê uma masmorra clássica, a batalha acontece contra um dragão dentro de uma caverna, ou até mesmo a invasão de um forte pode ser considerado uma dungeon, porque é uma sequência de eventos dentro de um local específico. Então, obviamente, tendo dungeons diferentes e obviamente lutando contra um dragão meio gordinho, porém um dragão que é bem interessante essas batalhas, você percebe que existe todo esse carinho, todo esse detalhamento pra galera de Dungeons & Dragons. Agora o mais importante dentro de uma análise de narrativa, world building, porque basicamente eu não falei nada sobre o filme, apenas alguns detalhes interessantes, vamos então falar um pouco sobre alguns pontos importantes que você pode aprender assistindo esse filme, não apenas se divertindo com as referências, como por exemplo PDV. PDV nada mais é do que o ponto de vista. Seria basicamente você mostrar para o seu jogador alguma forma diferente que aquele personagem ele vive naquela forma. Então se você vai descrever o cenário e você acha importante que aquele jogador que tem uma história diferente ou apenas algum atributo diferente saiba de alguma informação, você pode descrever aquele local dando alguma informaçãozinha a mais para um ou para outro, dependendo ou da rolagem ou até mesmo do background que você for colocar. E nada mais é de que quando você for transportar isso para uma narrativa escrita, seria você descrever um ambiente falando sobre o ponto de vista de um personagem. Se o personagem nunca viu um tanque de guerra e está vendo pela primeira vez, não adianta você colocar aqui na descrição existe um tanque de guerra, mas sim você tem que colocar algum outro objeto que se assemelha a um tanque de guerra a partir da perspectiva daquele personagem. Então você percebe que você pode utilizar algumas técnicas que você aprende no RPG na sua narrativa, ou até mesmo na sua narrativa no seu RPG. Outro ponto interessante são as cenas espelhos. Cenas espelhos são tão interessantes tanto numa narrativa quanto no RPG, simplesmente pelo fato da potência de uma cena espelho. Uma cena espelho nada mais é do que você criar um momento épico e fechar aquele momento épico com algo ou muito parecido
ou simplesmente espelhado. Existe no começo da cena um de nossos protagonistas abraça um aracocra, o Jonathan, e eles pulam pela janela e tentam escapar. Num segundo momento onde a cena se repete, o nosso vilão ele tenta abraçar o nosso aracocra, o Jonathan, e quando pula pela janela, a janela está trancada com blocos de tijolo. Então a cena espelho nesse caso serve para criar um elemento cômico, porém não impede você criar cenas interessantes, como por exemplo acontece no desenho de O Rei Leão, onde o Scar joga e fala vida longa ao rei e joga o Mufasa, e novamente faz isso com o Simba fala vida longa ao rei, e ao invés de jogar acontece a cena espelho da cena especificamente, porém revertida quando o Simba ele consegue se livrar. Então cenas de espelho são muito interessantes, não apenas para você criar loopings diferentes, porém para tirar algumas situações diferentes. No caso cômico, como aparece aqui em Dungeons & Dragons, ou alguma coisa mais específica, ou às vezes alguma cena interessante, uma fala que foi dita. Você, jogador, também pode fazer uma cena espelho, onde um mestre solta uma frase de efeito feito por algum vilão ou algum NPC, e você utiliza essa mesma frase contra o vilão ou contra algum outro NPC, criando essa cena espelho, fazendo um momento muito épico. Flashbacks. Eu odeio flashbacks em história. Até mesmo em filme eu acho uma coisa ultramente preguiçosa, porque flashback é a maneira mais porca, juntamente com o sonho, para mostrar algumas coisas que você não consegue explicar ou mostrar de uma forma um tanto indireta. Porém, nesse filme não me incomoda simplesmente pelo fato de dois grandes pontos. O primeiro, como é um filme baseado em RPG e muitas vezes o mestre precisa fazer os recaps. Recaps nada mais é do que você relembrar o que aconteceu numa situação anterior, ou na sessão anterior, ou até mesmo relembrar o seu próprio background que você mesmo não lembra. Então muitas vezes o mestre ele utiliza dos flashbacks, que na verdade são aqueles momentos que o mestre para explicar off-game coisas que o jogador precisa saber, ou que o jogador precisa lembrar, ou que por exemplo, aquele personagem especificamente precisa saber, ou precisa lembrar. E no caso da nossa história, dentro de um filme, esses momentos que o mestre para explicar são os momentos de flashback. Então é interessante como foi feita uma adaptada, apesar de ser alguma coisa meio porca, porém faz todo sentido ser colocado especificamente nesse filme como uma forma de representar o momento que o mestre juntamente com a referência direta da ferramenta de relembrar o que aconteceu, seja na sessão passada, seja num background que o jogador não lembra. Nós temos o famoso Show Don't Tell. O Show Don't Tell nada mais é do que você apresentar coisas, e o Tell é você explicar na cara dura. Existem diversas cenas que nós temos um Tell exclusivamente doentio. O que seria isso? Seria realmente a explicação grotesca daquilo. Como, por exemplo, nós precisamos achar o capacete tal. Nossa, lá na minha tribo nós temos esse capacete que foi perdido na Guerra X. Tá, por que você tem que explicar tão grotescamente? Você pode falar assim, eu já sei onde posso encontrar. E é explicado isso durante a cena. Porém, as cenas precisam ser descritas pelo mestre. Muitas vezes quando a gente fala sobre o teatro da mente, que nada mais é do que você explicar uma situação, uma cena, e você imaginar como isso acontece, para que aconteça isso e referencie exatamente dentro de um filme, é colocado de forma bem explícita, porque o mestre precisa explicitar a cena que está acontecendo, a fala de um personagem, a fala de um NPC, ou a fala mesmo do mestre em si. Então você vê que esses show don't tells, esse tell mais grotesco que aparece, tem uma função narrativa, que claro que podia ser feita de uma outra forma, porém como existe uma referência em um público-alvo diferente, mesmo alguns erros podem ser considerados acertos, ferramentas, dependendo da forma como você for utilizar essa ferramenta. Um outro ponto importante e bem interessante é a famosa jornada do herói, arco de personagem, arco narrativo e curvas perfeitas. Esses 4 elementos eu já trouxe aqui no canal, então qualquer coisa é só você dar uma pesquisada e com certeza você vai achar. Os arcos narrativos nada mais é do que a estrutura de Mice com o fato do character. Os arcos narrativos são o que? As estruturas narrativas que você coloca, seja um drama e conflito, seja uma cena e sequência, seja o Mice propriamente dito, seja curvas perfeitas ou aristotélicas. Basicamente é você criar movimentos de plot, movimentos de conflito que geram uma movimentação. Jornada do herói nada mais é do que um herói que começa no ambiente X,
existe um desafio, ele quebra esse desafio, vai até a sua zona de conforto, sai da zona de conforto, encontra um mestre, vai atrás do perigo, vence o perigo, perde uma coisa, vence de novo e traz o Elixir, e tem aí diversas etapas. Existe um vídeo especificamente falando sobre todas as etapas da jornada do herói, obviamente um pouco mais rápido para você ter uma noção, porém essas ferramentas narrativas são utilizadas pelo mestre. Arcos narrativos, onde você propõe a sua história e com isso o mestre vai criando junto. Arcos de personagem, onde existe redenções e mutações e transformações. Jornada do herói, onde todo mundo começa no nível 1 e acaba aí no nível 5, nível 10, nível 12, nível 15, nível 20, nível 25 níveis épicos. Então a jornada do herói nada mais é do que você começar com o personagem nível 1 e for subindo. Então é muito interessante que você percebe que existe esses arcos, essas estruturas, apesar de ser bobo, apesar de ser zoado, apesar de ser uma coisa que vira um pouco mais na galhofa, o RPG é isso, é experimentação, é teste, é diversão, é construção conjunta, são falhas, são acertos, e isso é a experiência do RPG. Então eu achei muito legal que a construção do filme serve para exatamente isso, você ter o máximo de experiências, nem que seja visuais ou até mesmo referenciadas do seu hobby que você gosta demais. Eu particularmente adoro RPG, jogo bastante, mestro bastante, então eu vi esse filme como uma oportunidade de trazer mais pessoas. Fiquei obviamente com medo da galera fazer um filme meio bunda, porém não me arrependo, assisti mais de uma vez e muitas vezes se a galera ainda não viu, eu falo para você assistir. E se você já assistiu, perceba que existem diversos elementos que você pode tanto aprender quanto se transformar. Então não esquece novamente de ir lá no canal do Fabulário, ver aquela playlist maravilhosa, entender um pouco mais dos personagens e dê uma chance, vá lá nos cursos do Visão, dê uma olhada se é algo que te interessa, seja como jogador, seja como mestre, ou se você já é um mestre que já está há bastante tempo e precisa dar aquele empurrãozinho em algum jogador, fala pro seu jogador, dá uma olhadinha e com certeza a gente vai melhorar o mundo do RPG. Se você chegou até aqui, curte, compartilha, se inscreve obviamente, porque nós temos conteúdos diversos de filmes, séries, aprendizagem, história e várias técnicas diferentes de world building, porque o importante é você construir um mundo maravilhoso e incrível para as pessoas lerem, jogarem e obviamente se encantarem. Use a boa das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!